apresentar um pouco, né, as tendências aí nos países para ajudar um pouco a gente aqui no Brasil a refletir, né, sobre o que a gente está fazendo. A segunda temporada vai ser, na verdade, a nacional aqui no Brasil, e a terceira vai ser só em Pernambuco, né? Eu vou aqui chamar Mataruna. Deixa eu ver se localizo aqui Mataruna. Boa noite, Dora Padilha, nossa grande líder, aí a grande idealizadora, Isabel chegando. Pois é, gente, essa série da gente, a série Educação em Tempos de Pandemia, ela tem uma função bem importante, que é a gente escutar um pouco as experiências, né, dos outros países, né, nessa primeira temporada, que é a temporada internacional, né? Hoje, essa hora em Dubai, 1 hora da manhã, mas o Leonardo, né, resolveu aceitar esse convite da gente. Mas na próxima amanhã temos Canadá, temos na próxima semana Taiwan, temos Portugal, temos o pessoal de Moçambique com a gente também na próxima semana. Então, assim, tá muita coisa interessante para poder a gente trabalhar bem, né? E socializar e discutir um pouquinho as práticas que nós estamos tendo, né? Deixa eu ver aqui Leonardo, se ele chegou. Grande Leonardo. Não te vejo, mas vamos seguindo, que eu acho que as pessoas estão vendo o Leonardo aí na tela. Você consegue me ver, Leonardo? Eu vejo perfeitamente você. Eu tô congelado aqui. Apesar de estar numa noite com 40 graus. Nossa. Tô congelado. Mas vamos começar então, Leonardo, porque a gente Vamos lá. aproveita, né? Só tá vendo o Marcos, o pessoal, mas aí pode ser conexão, na verdade, muita gente fazendo, né? Eu queria agradecer, Leonardo, muito o teu convite. Eu queria dizer que Leonardo é uma grande referência da gente, né? Leonardo tem um currículo bem interessante como professor, mas eu vou só adiantar alguns spoilers que ele fala. Ele é cineasta, ele é comentarista do Sport TV, ele é professor visitante de várias universidades no mundo, né? É colunista de vários jornais e é pai de Hugo, né, e esposo de Andressa, duas pessoas maravilhosas aí. Eu queria que você se apresentasse, Leonardo, e falasse um pouquinho pra gente. Deixa eu ver aqui de novo. Deixa eu ver se ele volta. Ele pediu para entrar novamente. Agora, Leonardo. Vamos lá, Marquinhos. Eu estava falando com o pessoal, né, que você tem um currículo muito interessante na área de educação e fora também, né? Você, desde ser cineasta, né, atua também, né, como comentarista, né, de Jogos Olímpicos nas Paralimpíadas em Pequim e Londres, colunista de vários jornais, várias rádios, né, e também é pai de Hugo, um querido Hugo, esposo de Andressa Guimarães. Eu queria que você se apresentasse para a gente, Léo, e contasse um pouquinho a tua história para chegar até em Dubai, né? Eu te conheci para chegar até em Dubai. Boa noite. Então, olá, boa noite, Marquinhos. Boa noite aí aos amigos que estão conosco nessa live. É um prazer estar participando, antes de mais nada, desse momento que a gente tem tantas lives, né, ao mesmo tempo, mas essa live é bastante especial, né? Primeiro, pelo carinho que eu tenho pelo Marcos. O Marcos é um pesquisador incrível, né? Uma das primeiras pessoas que eu tive contato em relação à questão da educação à distância e principalmente utilizando a tecnologia de celulares, né? Na época, o Marcos estava na Inglaterra fazendo uma pesquisa na Universidade de Northampton, correto? Wolverhampton, exato. Wolverhampton. E eu tive o prazer de conhecê-lo aqui em Dubai, né? Falando um pouquinho de mim, eu sou professor de educação física como origem,
tenho graduação, mestrado e doutorado na área específica da educação física, não educação física escolar, mas educação física voltada um pouco mais para gestão e para educação física adaptada, educação física para pessoas com deficiência. E nos últimos 12 anos tenho atuado mais no exterior do que no Brasil, mas sempre em contato, tentando dar esse feedback para o Brasil, ou para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu ainda continuo como pesquisador associado, ou mesmo para colegas que estão atuando diretamente na área de ensino, né? Tentando mostrar um pouco o que está acontecendo aqui fora e o que pode ser implementado no Brasil, é claro, respeitando sempre a diversidade cultural e a diversidade de uma maneira, quando a gente fala em trazer modelos de fora para o Brasil, há um prejuízo, né, de querer implementar o que foi feito lá fora daquela maneira na realidade brasileira, sem o respeito dos devidos espaços né? A realidade que a gente se tem em Pernambuco não é a mesma realidade que a gente tem logo ali abaixo na Bahia, né, apesar da proximidade, e que não é a mesma realidade do Rio de Janeiro nem do Rio Grande do Sul, e que muitas vezes as políticas educacionais, quando são implementadas de uma maneira tão geral, né, e que não acaba não sendo um instrumental da realidade, ou seja, a gente não, às vezes recebe uma injeção de uma determinada metodologia, uma determinada teoria, ou de uma determinada lei, né, para aplicar em todo o país, mas que muitas vezes não reconhece as diferenças geográficas, as diferenças culturais e sociais, né? Então, antes de mais nada, para continuar falando um pouquinho de mim, além da minha formação em educação física, eu sou jornalista também, atuo desde 96 na parte de composição escrita para revistas esportivas. Nos anos 2000 acabei migrando para a televisão, mais precisamente para o canal Sport TV no Brasil. Hoje em dia eu atuo aqui nos canais Abu Dhabi Esportes e Dubai Esportes com transmissão televisiva. É até curioso, transmissão televisiva de jogos de futebol, é até curioso, né, porque assim, a gente como brasileiro, né, a gente tem sempre a questão de se adaptar às realidades que nos impõe os desafios, né, da vida. Sim. Outro dia eu estava lembrando de um amigo falando, um amigo português, né, que se chama Pedro Correia, e ele falando, olha, o brasileiro e o português, ele tem as duas nacionalidades têm uma coisa de adaptabilidade muito, muito forte, né? Se você fazer o que tem que ser feito, né? Enquanto se chegar alguém de uma outra nacionalidade, muitas vezes por naquilo não está funcionando da maneira que se espera, então os valores dos produtos, né? Então as pessoas não falavam assim, eu comi hoje de manhã um pão com manteiga. Não, eu comi hoje um pão com Doriana e logo depois comi um sadia. E eu falei, pô, um sadia? O que é um sadia? Ah, não, é o frango. Ah, então sempre a questão das atribuições das marcas para se determinar um posicionamento social, né? Então, isso foi interessante porque a gente acabou desenvolvendo um programa de atividade física para pessoas da terceira idade e também para jovens, mas focado em marcas, né? Então, a gente acabou desenvolvendo um programa de exercício físico onde o conceito de fazer esporte e exercício era dado como algo, um status social diferenciado. E a partir disso, nós conseguimos fazer com que pessoas que não faziam atividade física aderissem a um programa de promoção da saúde e trouxessem a família, né, para a participação como uma perspectiva de mostrar um empoderamento social.
né? Então, isso foi bastante interessante, e acabamos por deixar um legado, né? Na época, a comunidade era dividida entre duas facções criminosas, e as pessoas que moravam de um lado não atravessavam para o outro, né? E o espaço onde nós fazíamos a prática de exercício físico era justamente no meio da fronteira ali entre as duas comunidades, né? Então, através do exercício físico, a gente conseguiu motivar com que as pessoas cruzassem essa margem, essa fronteira imaginária, né? Apesar dessa fronteira ser real, né? Fisicamente ela era imaginária, mas houve um rompimento ali do espaço social e das limitações através da utilização do exercício físico. Aí nos anos de 2002 eu fui trabalhar com a equipe paralímpica de judô como técnico. Ninguém queria trabalhar com judô para cego no Brasil na época. Pouquíssimas pessoas davam importância a esse tema. Eu sou faixa preta de judô também, pelo meu lado esportivo. Como ex-atleta, me senti no dever. E acabamos por mudar um pouco o que era feito, né, de trabalho esportivo. E aí na universidade lá tinha a prática obrigatória de esporte. E ele não gostava de esporte, né? Então ele olhou lá e falou assim: tem um tal de BJJ ali, eu quero fazer aquele ali. E aí, com isso, ele fez, né, um comportamento mais saudável, um comportamento muito mais defensivo do ponto de vista da agressividade que ele tinha. Então o pai falou assim: poxa, calma aí, isso fez tão bem para o meu filho, por que não vai fazer bem para a minha sociedade? Né? E acabou por contratar e perguntou ao filho: pô, o que você fez lá nos Estados Unidos? Ele falou: eu fiz Brasília Jiu-Jitsu. Ele falou: Brasília Jiu-Jitsu? O que é isso? Pô, você fez bem para o meu filho, vai fazer bem para o meu povo. Então chama lá o teu professor. E chamou o professor e fizeram um processo seletivo e trouxeram de cara logo 1000 professores de jiu-jitsu para atuarem nas escolas, né? O jiu-jitsu aqui é matéria obrigatória das escolas, não é dentro da educação física, é a parte, é uma disciplina, e também dentro das Forças Armadas, né? Então hoje a gente tem assim, muitos brasileiros disseminando não só o conhecimento esportivo, né, dessa arte marcial, mas também os seus valores, né, culturais, os seus pensamentos, e com isso, né, carregam todo o ingrediente de música, né, cultura do nosso povo, que de uma certa maneira já influenciam, né, eles estão aqui desde 2009, hoje já são 10 anos, apresenta diferença na cultura dos Emirados, né? Onde a gente vê uma juventude que hoje está terminando a escola, né? Falando muitas gírias, muitas vezes falam mais português às vezes do que o próprio inglês, né? A língua oficial do país é o árabe e a segunda língua é o inglês, né? Mas dentro das aulas de jiu-jitsu eles falam português, porque as posições, o nome das posições dos exercícios são dados em português. Então, muitas vezes a gente vê os árabes aí vestidos com candura, né, que é aquela túnica branca, né, e lá com os seus aparatos culturais, falando gírias e, infelizmente, também falando palavrões. Exato. Leonardo, mas, eu quando estive em Dubai, eu percebi Dubai tem uma característica cultural muito forte, né? Assim, tanto as escolas, as universidades, né? O cuidado das pessoas com a informação, né? A questão da cultura é muito forte, né? E como é que você está vendo esse momento aí de pandemia, né? Em Dubai, Abu Dhabi, que são regiões muito... bem legal, Marquinho, porque assim, no final de janeiro, né? Quando os primeiros casos começaram a aparecer, né? Começou a fazer uma espécie de preparação para o lockdown, né? Eu vou dizer que foi um fechamento gradativo das coisas, né? Que em 3 semanas a gente tinha uma cidade que é altamente movimentada pelo turismo, né? Hoje, para os amigos que estão no Brasil e não têm essa ideia,
A economia dos Emirados Árabes não é mais dependente do óleo, né? Não é mais dependente do petróleo. Hoje o petróleo representa cerca apenas de 18% do produto interno bruto. O restante, a grande maioria do produto interno bruto é baseado no turismo, né? Então, hoje cerca de 46% do produto interno bruto depende justamente da visita ou das escalas, né, que os voos que vão para a Ásia, ou vão para o Brasil, ou vão para a Europa, fazem, né, por aqui. Geralmente o que as companhias aéreas locais fazem é com que toda vez que um voo para aqui, a pessoa fique pelo menos umas 4, 5 horas ou até mais, né, muitas vezes 1 ou 2 dias visitando a cidade, e isso gera uma movimentação muito grande. Mas, enfim, assim que começou a restrição de movimentação nas ruas, o turismo, obviamente, já tinha sido parado, né? Então, as fronteiras do país foram fechadas e voos de apenas repatriamento saem do país, mas não entram, né? A menos que você seja um local e esteja sendo repatriado para os Emirados. Já foi aí um baque, né? Onde a maior parte das famílias não esperavam. O Dubai e Abu Dhabi são cidades praticamente dormitórias, né? Onde as pessoas que aqui estão, né, trabalham literalmente o dia inteiro. Dificilmente você tem algum expat, né? O expat é o estrangeiro que apenas reside, né? Muita gente no Brasil se aposenta e está indo para Portugal. Não, Dubai não tem como. Se você não vem para trabalhar, ou se você não tem uma empresa do país, você não consegue entrar no país. É bem restrito o acesso para viver, né? Então, com o fechamento das escolas, quem tinha que trabalhar e cuidar de criança teve bastante dificuldade, né? Mas assim, as empresas só pararam a partir da terceira semana, e as universidades, né, pararam apenas na quarta para quinta semana. Hoje a gente já tem aí escolas dizendo que era necessário abrir as câmeras, né, principalmente para o processo de avaliação, né. Infelizmente, né, e aí é uma realidade que a gente tem no Brasil, né, e em outros países em desenvolvimento, é a não participação do aluno na pessoa fazendo o trabalho pelo seu filho, ou pelo seu irmão, ou então essa pessoa comprando esses serviços de empresas, né? Hoje existem empresas especializadas. Eu lembro que no Brasil tinha um site, quando eu dava aula em algumas universidades privadas, né, os próprios alunos me mostravam o site lá, o Zé Moleza, né? Professor, tem aqui o Zé Moleza e tal. Eu falei, o que é o Zé Moleza? O Zé Moleza tem trabalho de tudo que é disciplina. Só chegar ali e botar o tema, se não tiver o trabalho pronto lá, eles fazem para você. Leonardo, tu estás achando que o sentimento dos professores hoje, né, em atuar com atividade remota, eles conseguiram se estabilizar em propor atividades? Foi esse mecanismo da TI ajudar? Porque eu acredito que em Dubai eu não vou ter problema de aluno universitário sem recurso tecnológico. Então, assim, você já vence o primeiro problema, que é o tecnológico, né? Mas tem um lado pedagógico, né? Que aí eu acho o grande investimento que foi feito nas universidades para que o professor pudesse se apropriar da ferramenta tecnológica e ir para o outro processo para poder deixar essas aulas. Então, assim, quando tu vê o sentimento hoje do professor universitário diante desse cenário, né, de estar atuando agora com atividade remota? É muito boa a questão, Marquinhos, porque assim, é aquilo que tu falou, a limitação econômica não existe, né? Até existe em alguns casos, mas é muito só a condição financeira, mas quando ele não tem condição financeira, o próprio governo provém, né, de recursos para que o aluno participe, não só das aulas, mas para que ele tenha acesso a qualquer tipo de necessidade. Para chamar ele.
Estão escutando, eu falta só o Leonardo entrar agora. Deixa eu entrar pelo perfil do Leonardo então, viu, gente? Consegue me ver aí? Consigo. Como da universidade. Então, assim, Marco, voltando a essa temática, né, assim que as aulas pararam na universidade, o governo acabou fornecendo internet. Com isso, aqui só existem duas operadoras de telefone, né? E as duas operadoras são do governo. Então, o governo ofereceu internet gratuita para todas as pessoas que precisavam de acesso, né? Não só os professores, mas os alunos também, né? Eu quero mandar aqui só um abraço ao professor Chuno Mesquita, da Universidade Federal Fluminense, que entrou aqui. É um dos maiores educadores que eu conheço do esporte dentro da escola, né? Então, mandar um abraço também para o Jefferson Vieira e outros amigos que aqui estão. E fico feliz aí por poder encontrá-los aí nessa madrugada de Dubai. E mais uma vez agradecer o Marquinho aí pela Universidade Federal de Pernambuco por estar dando esse espaço da gente estar debatendo um pouco da realidade aqui de Dubai. Muito bem, muito bem. E você, como está vendo as escolas aí de educação básica, né? Eu sei que o Hugo é estudante de educação infantil, acredito, né? Ou séries iniciais. Como é que está esse movimento das escolas, né, com a educação básica aí em Dubai? Então, a educação básica aí que teve foi um baque maior do que a educação universitária, Marcos. Porque, como eu te falei, a universidade foi a última a parar e a educação escolar foi a primeira a parar. Então, tem um gap aí justamente de 3 semanas, que foram essas 3 semanas de preparação que a universidade acabou tendo para encarar a crise. Enquanto que a escola não. A escola interrompeu as atividades, manda para casa e aí? O que acontece? Só depois de 2 semanas os professores começaram a mandar atividades para os alunos, né? Porque o professor no receio de garantir o seu emprego, não perder o emprego durante a crise, né? E muito maior do que era planejado para o ano. Então você imagina aí a primeira requisição que a gente teve em casa foi para que os alunos ficassem 5 horas sentado na frente do computador. Essa já foi um baque. E aí a discussão não só da minha família, mas entre várias famílias. Como fazer com que um aluno de educação infantil fique 5 horas dentro de casa? Dentro de casa não. Dentro de casa tem que ficar, mas 5 horas à frente de um computador, né? Primeiro, a preocupação do ponto de vista da saúde, né? do estudante de ficar realmente parado. Horas com esse aluno na frente da tela. Exatamente. O que acontece? A aula é online, né? Direto, não tem gravação de aula, não tem preparação de atividade em longo prazo.
A atividade é para aquela semana direto, e os professores a cada 15 dias fazem uma live individualizada com cada um dos alunos por 20 minutos. Entendi. Mas existe uma dificuldade muito da atenção. É claro que você consegue que fragmentar essas 5 horas e fazer com que haja uma qualidade nesse ensino. Mas 5 horas direto é muito complexo, né? E uma das dificuldades que se tem aqui é que eles colocam um horário máximo, né, para postagem dos exercícios. Então você tem até às 7 horas da noite para fazer essa postagem. Se você não fizer a postagem do exercício, conta como falta para o aluno. E letivo, né? Então, essa é uma das grandes dificuldades. E principalmente, assim, logo o nosso maior desafio foi com as aulas de língua árabe, né? Porque a maior parte dos alunos na escola, pelo menos do meu filho, ele estuda numa escola onde 85% desses alunos são locais, né? São dos Emirados Árabes. Então, quando o professor de árabe passa o exercício, ele já pressupõe que a família tenha um entendimento básico daquela língua, né? Então, não é explícito, né? E a gente tem que correr atrás, né? A sorte que eu tenho muitos alunos árabes e aí eu recorro a uma aula particular com os meus alunos para poder entender o que está sendo pedido, né? Mas e aí você e a Andressa dividindo esse cenário, mas assim, qual o sentimento de Hugo? Como é que Hugo se vê diante desse cenário, né? A gente tem visto vários alunos aqui no Brasil que estão entrando realmente numa tristeza muito grande, às vezes depressão, tem que a psicologia das escolas entrar em contato, na verdade, né, para ajudar os pais nesse processo. Mas como é que Hugo, né, no teu exemplo de casa, tem vivenciado essa história toda, né? Marquinhos, antes de eu responder essa pergunta aí, eu quero só mandar um abraço para daqui. Ele estudava na Alemanha, né? Então, quando ele veio da Alemanha para cá, ele não falava inglês pela escola, mas através da ludicidade, que é a primeira escola que ele no primeiro ano teve, ele através da ludicidade ele acabou tendo uma melhor aceitação da língua e fez um bom desenvolvimento dessa língua. Tanto que ele passou a falar bastante árabe, bastante inglês e acabou deixando um pouco de lado o alemão. E aí, com isso, Marcos, acabou o ano passado, a gente mudou ele de escola para uma escola maior. E nessa escola maior ele já não tinha a mesma atenção que antes, né, de um aluno estrangeiro. Então teve uma rejeição muito grande pela língua árabe nesse momento e pela própria escola. Quando parou a escola, ele falou: opa, que bom, que bom, que bom. E quando voltaram às aulas em casa, mãe, não é você, papai. A professora está lá no computador, ele não conseguia. De 4 semanas fazendo as atividades, ele teve uma melhor aceitação, né? Mas mesmo assim, o nível de não é só uma questão dele, né? A gente tem identificado isso com filhos de outros amigos, não só aqui nos Emirados Árabes, mas em outros países também, de que há uma rejeição ainda pela essa aula à distância. Mas a gente sabe que, pelo menos aqui nos Emirados Árabes, não perguntou aqui quantos anos o Hugo tem. O Hugo ainda não tem 5 anos, o Hugo tem 4 anos. Ele está aqui no KG1, que seria o considerado FS1. KG1 na escola americana, ele
a formação dos currículos são diferenciados, né? Americano e britânico, né? Então, a gente chegou aqui, ele era para entrar no FS2 do currículo britânico aqui, mas não aceitaram, e aí a gente acabou mudando para o currículo americano, né? Quando é que são as férias aqui? Sim. As férias escolares, importante agora dar uma contextualização do que como é que é o ano letivo, né? O ano letivo começa em setembro, e tanto as crianças já são educadas a seguir a questão do jejum, né? E aí o mês do Ramadã acaba por ser um mês de é quase que uma descida de uma curva, né, que é o final das avaliações, vem o Ramadã, para uma preparação somente ali das provas finais para iniciar as férias. Então, todo esse processo... Que nesse momento, a área de educação física, né, a área de artes, né, entraram como prioridades nas casas das pessoas. Né? Então, o movimento de todo mundo se resguardar está levando muita gente a estar nesse processo de desenvolver atividades físicas internamente, de envolver esse mundo com questões. E um outro, como é que você consegue ver, na verdade, esse momento agora, né? E você que é uma pessoa múltipla, né? Leonardo, para quem não sabe, ele é cineasta, ele é jornalista, é professor, houve uma redução na maior parte dos salários dos professores no país, né? E isso, né, os professores entendem que é por conta da crise e aceitam porque precisam do emprego, mas existe uma preocupação muito grande do professor não perder o emprego. E com isso ele é cobrado de uma maneira muito mais intensa, mas ele passa essa cobrança que ele recebe também para o seu aluno. Então, é uma cascata de pressões muito alta em que o aluno vai só absorvendo e não consegue extrapolar. O momento que ele consegue justamente extrapolar são nessas 3 disciplinas, né, que não atribuem uma carga de avaliação muito alta, mas sim atribuem um engajamento do aluno de participação. Então, para o Hugo, né, a maior parte do momento da aula de educação física é com atividades individualizadas, né? Não existe essa preocupação ainda para as escolas, para a universidade sim, né? Estou só anotando aqui uma pergunta que apareceu aí para poder responder na sequência. A universidade se preocupa em fazer essa interação entre os alunos, mas a escola ainda não está tão preocupada, né? E pelo menos nesse primeiro momento, né? Vamos ver se com a continuidade do período de lockdown, provavelmente esse processo de educação à distância vai mudar. É o que eu sempre falo para os meus alunos e para os amigos da área de educação. O que a gente tinha de educação à distância, um modelo de educação à distância que existia no mundo antes do Covid-19 era um. Não se pode trabalhar um modelo de educação à distância a longo prazo como era antes, né? Ele continua sendo um modelo norteador para se dar uma assistência inicial ao momento que a gente vive. Mas a educação à distância, a partir daqui, vai passar por um grande divisor de águas, né? E fazer com que... vai fazer com que novos mecanismos sejam criados, novas tendências sejam elaboradas para dar uma assistência melhor ao aluno, né? A Isabel Borges aqui pergunta se as crianças em idade de
também estão tendo aula à distância. Também. Né? E, Leonardo, você vê, eu acho que é muita questão dessas aulas à distância, para educação infantil, né, creche em geral, eu vejo inicialmente pela questão financeira, né? Os professores das escolas, né, para não perderem, estão muito mais preocupados com a questão realmente de manter a vida da escola funcionando, né? E a gente tem visto muito isso no Brasil também. O Brasil, na verdade, está se prejudicando muito, porque a educação infantil ela tem uma proposta teórica muito própria que não está sendo respeitada aqui no Brasil, né? A gente tem visto crianças ficando muito tempo na frente do computador, onde a percepção de educação à distância, né, que é proibida na nossa legislação basicamente, né, para as escolas, mas se pensa em atividade remota, mas mesmo assim se pensa em atividade remota muito mais focado para os pais, para que os pais possam ajudar as crianças, né, nesse desenho em casa. Mas se inverteu toda uma proposta hoje em muitos países que, na verdade, se bota uma criança 5 horas, 4 horas na frente de uma tela, né, enlouquecendo os pais. Até eu brinco muito com minha amiga Dora, que trabalha comigo no Hub Educate, ela é avó. Eu queria perguntar a você o seguinte, perguntando, né? Leonardo é um professor que já passou por Brasil, passou por Portugal, Alemanha, Inglaterra e hoje Dubai. Leonardo tem uma experiência grande, né, de se envolver com muitas propostas. Como é que essa tua trajetória hoje, Leonardo, te ajuda a desenvolver tuas atividades aí em Dubai nesse momento de pandemia? A gente percebe, né, o país, a cidade está extremamente rigorosa com a questão do lockdown, né? Eu vejo que você tem que pedir autorização à polícia, um estímulo muito forte para realmente estar em casa, dia a dia, com o professor, né? Depois de tanta experiência pelo mundo, entendeu? Sim? Marcos, eu te digo que, assim, mais do que a minha experiência pelo mundo, né, o meu papel como professor, né, correndo atrás de novas tecnologias, de novos processos educacionais e tendências, fizeram com que... Não, aqui não, estou escutando ainda. Beleza. Então, assim, o meu papel como professor, né, de me manter atualizado, né, muita gente acaba correndo atrás da formação complementar só quando é exigida por uma instituição, pelo seu chefe e tal. Mas eu não, eu sempre tive, pela minha característica pessoal, eu sempre estive correndo atrás, né, atrás não, na frente, né? Se correr atrás, chega em segundo lugar. Então, se eu não tivesse essa perspectiva de me atualizar, dificilmente eu conseguiria ter me adaptado tão fácil, né? Eu te falo que não foi nada muito difícil, né? O fato de já morar fora do Brasil há muitos anos, né, e ter que dar aula às vezes, participar de banca de mestrado ou banca de doutorado pela internet, né, já me deu também uma outra bagagem, né, de poder sobreviver nesse período. Agora começa o período de verão, né? Então já daqui a 2 semanas o semestre de verão, que é um semestre optativo, né, opcional, ele é aberto para os alunos que estão atrasados, né, ou até os alunos que queiram adiantar o curso. Geralmente é um período que acontece de maneira reduzida. O semestre acontece em 2 meses. Então aumenta-se a carga horária, né, das aulas, e aulas que aconteciam uma vez por semana durante 4 horas passam a ser 2 vezes por semana, 8 horas. Sim. Cada dia. um dia. Então, assim, passa a ser muito mais intenso, e esse período de verão ainda vai ser utilizando educação online, né? Repare que eu não falei educação à distância, mas as aulas online. Isso. E para ser acoplando as aulas que eram online com as aulas convencionais, né? Com as aulas dentro de sala de aula, onde que o aluno vai poder decidir se ele quer ir para a universidade ou não. Então vai ter uma câmera dentro da universidade, dentro da sala. O professor vai dar aula para os alunos que tiverem. Os alunos que não estiverem lá
podem acompanhar de casa as suas aulas, né? Mas pelo que eu tenho conversado com a maior parte dos alunos, eles vão querer retornar para as aulas no campus, né? Porque eles sentem muita falta do contato físico, né? Isso que é engraçado, né? Apesar daqui do país, né, restringir o contato físico entre as pessoas, né, existe essa necessidade do convívio, né, social, para que se tenha essa questão das aulas. Mandar um abraço para todos que estão entrando aí, atleta olímpica, Paulo Hernandes, e muitos amigos aqui presentes. Obrigado aí pela vinda na live. Eu sempre mando esses abraços, porque quando eu entro na live dos meus amigos e que eles não falam um oi para mim, eu fico triste. Não, mas é muito legal essa troca, entendeu? Conversar com as pessoas que estão entrando é muito legal isso, porque eu acho que a live tem essa coisa. A gente tem que fazer mais lives para conversar mesmo, porque as pessoas nas conversas, nas experiências pessoais, nas suas casas, Leonardo, aqui em Pernambuco, é uma dedicação minha, de Dora Padilha, que também trabalha no Centro de Educação comigo, é pedagoga, mas é doutora em educação, na área de educação à distância, e Dora está há mais de 20 anos aí, que a gente vê um movimento necessário realmente na UFPE de discutir, né, a questão das tendências, das metodologias, o que a gente pode fazer realmente para poder entender melhor esse cenário, né, que a gente está vivendo hoje. E aí a gente abriu o Hub Educate há quase 2 meses, antes de entrar em todo mundo em quarentena. A gente tinha feito o lançamento formal na universidade, com 3 dias após se fecha a universidade. Olha aí. E aí a gente teve que realmente se organizar, cada um nas suas casas, que já trabalhava com isso, mas aqui no Brasil é uma grande dificuldade, porque a gente não tem, como tem em Dubai, um acesso tecnológico fácil dos nossos alunos da universidade, a gente não tem um acesso fácil com recursos, com dispositivo tecnológico, né? E o nosso professor também não está tão formado, né, para poder pensar nisso. Então, assim, existe hoje uma grande discussão no Brasil de como vai voltar as universidades, as públicas, as privadas não. As privadas, desde o primeiro momento que se parou, se reorganizou rapidamente. A gente tem pessoas brilhantes aí fazendo trabalho aqui no Brasil, mas as públicas têm dificuldade realmente, porque existe essa desigualdade muito grande, né, entre ter, né, e poder realmente desempenhar o papel. Mas para a gente poder fechar essa live, que eu acho que foi uma live bem interessante, primeiro... Não vamos fechar, não, vamos ficar mais um pouquinho. Primeiro pela questão realmente, né, de entender a tua história em Dubai, porque ajuda muito a gente a pensar aqui sobre isso, porque muitas vezes as pessoas dizem, o Brasil está errando muito, o Brasil está... Quando a gente escuta a tua história, a gente percebe que está todo mundo 4 horas, 5 na frente do computador, um rapaz que é ainda estrangeiro, na visão de não conhecer a língua rapidamente, mas está todo mundo tentando. Agora, eu me interessei muito para entender um pouco, assim, em relação a tempo, Leonardo, quanto tempo vocês ficaram se preparando, estudando na universidade para poder entrar em cena, e qual foi o tempo de ajustes para vocês verem, não, agora realmente eu estou tranquilo como professor, com o meu grupo para trabalhar online? Como é que foi esse tempo, assim, 1 semana, 2 para preparo, e depois já entrar no processo? Marco, eu te falo assim que o processo, né, quando se decretou o lockdown e as escolas pararam na primeira semana, a universidade acabou alertando os professores, olha, nós vamos parar. Mas foi uma sensação de pânico no primeiro momento. Sim. Porque falaram, olha, a gente tem só hoje, porque pode ser que amanhã seja proibido de andar na rua. Então só temos hoje para aprender a mexer com o programa que vai ser o programa de aulas, e as aulas já começam amanhã online, e aí todo mundo, mas calma aí, como vai ser isso? Né? E foi o que eu falei, com 2 programas, e a partir disso já iniciamos no dia seguinte ensinando com esse programa, mas ainda indo à universidade, né?
E aí tivemos mais 3 semanas indo à universidade, mas já utilizando os programas e tendo as trocas, né, com os outros colegas. E isso foi bastante interessante, né? Então houve uma antecipação realmente, né? Vocês, quando parou tudo, vocês já vinham fazendo esse trabalho de preparo, né? Exatamente. E essa troca entre os colegas foi fundamental para evitar outros problemas, né? De acesso à informação. Por exemplo, a gente mapeou que os alunos estrangeiros não tinham acesso à internet em casa. Então a gente orientou, olha, pode ir lá pedir porque o governo está dando acesso à internet. O aluno estrangeiro muitas vezes ele não tinha laptop, ele só usava o telefone e usava os computadores da universidade. Então ele teve que fazer uma aquisição de um computador, né? O que eu falo que foi mais complicado nesse processo são as avaliações, tá? O que acontece? Aqui em Dubai ainda se tem uma consistência muito grande em se fazer provas. Não se entende, principalmente no ensino superior, que outros mecanismos podem ser associados ou substituir as provas, né? Você tem ainda a questão da utilização de quiz, a utilização de outras metodologias, mas essas metodologias não substituem o exame, né? Não substituem a prova. Sim. A prova é algo assim que eles não abrem mão. E aí eu falo assim, como fazer prova, né? Mandar um abraço pro pessoal de Portugal, Monique, empresária da MB Brigadeiros, patrocinadora aqui do Gordinho, né? Eu não posso deixar de falar. Como fazer com que o aluno faça uma prova, só que ele está acostumado a fazer prova com papel e caneta, né? Mas como ele fazer prova online sem trapacear, né? Porque esse ainda é um outro problema. O aluno daqui ele costuma colar muito, não como o aluno brasileiro, né? Os nossos alunos, como colam muito no Brasil, aqui também colam, né? E aqui, só que às vezes as escolas são tecnológicas, né? Porque eles têm poder econômico, então utilizam de recursos que você nem imagina, como pontos eletrônicos avançadíssimos e tal. Mas como fazer com que o aluno, dentro da sua casa, ele não trapaceie na prova? Porque hoje, com a tecnologia que tem, eu daqui de Dubai, eu entro no teu computador aí no Brasil e faço tua prova. E tu tá com a câmera ligada aí, só fingindo que tá fazendo a prova, né? Exato. Então é um processo de conscientização do aluno, né? Que tem que se ter, mas mais do que isso, né? É uma obrigação que o professor tem também de expressar no momento que vai corrigir aquela avaliação, ele tem que conhecer o seu aluno. Eu assisti uma live tua aqui, que foi muito brilhante, logo no início de março, em que você foi muito feliz em dizer que, infelizmente, os professores da escola hoje não têm chance de conhecer os seus alunos. Não conseguem conhecer todos os seus alunos. E o mesmo se acontece na universidade, né? Porque o período que você fica na universidade com o aluno dentro do curso é de 4 meses, né? Então você tem menos tempo que uma escola, que é 1 ano, né? E diante da diversidade que a gente tem e da rotatividade do ensino superior, esse conhecer o aluno se torna muito mais complexo, né? Então, por aí que a gente tem a iniciativa de fazer mais avaliações formativas, né, no sentido de, dentro da sala de aula, passar a conhecer um pouco do que é a composição literária do aluno, né, e não dar tanta importância para a questão da cola. E, né, como é um país muito internacionalizado, a gente tem hoje nada mais, nada menos do que 28 currículos ao mesmo tempo. Nossa. Né? Então, são 28 tipos de escolas diferentes rodando em um cenário que você não consegue Por isso que é muito importante, logo nos primeiros anos de vida, definir qual é a linha escolar que você
você quer para o teu aluno, ou no caso para o teu filho, né? Então a gente escolheu a escola americana, mas apesar de querer ir para a escola, para a linha inglesa, a linha inglesa não aceitou o Hugo no ano que ele se encaixaria. Mas você tem escola com currículo indiano, escola com currículo do Paquistão, que é em Urdu, e aí vai, né? São 28 linhas totalmente diferentes e que a formação dos professores é a mais diversa possível. O que eu te posso falar na minha área especificamente, que é a educação física, a maior parte dos professores... Não existe curso de formação em educação física nos Emirados Árabes, tá? A maior parte dos professores que dão aula nas escolas são professores estrangeiros. A maior parte não. Hoje em dia 100%, até os anos 90 ainda tinham professores locais. Hoje 100% é professor estrangeiro. Aí você vai falar assim, mas como assim tu está dando esse dado 100%? Eu te falo 100% porque primeiro, não tem mais. Antigamente existia o curso de formação em educação física, mas a procura era muito baixa. Porque os salários das posições de governo, no governo, são muito atrativos. Né? Então faz com que a maior parte dos moradores locais, né, dos nativos do país, busquem o setor público para trabalhar. Eu posso falar assim para você, e para os nossos amigos que estão nos acompanhando aqui, abertamente, o salário inicial vai na casa dos 35 mil aos 50 mil reais. Então, no setor público. Se ele tem graduação, esse salário já vai para 75. Se ele tem mestrado, vai para 120. Se ele tem doutorado... Vida em relação a custo, Leonardo? É um custo muito elevado, né? Muito elevado. Falar que também não fica muito atrás do Brasil, né? O Brasil também tem um custo de vida bem alto, né, em relação à sobrevivência, né? Não é o custo de vida, é o custo de sobrevivência. Mas a única coisa que a gente acaba ainda tendo um custo bem maior do que o Brasil é a questão de moradia, né? O aluguel aqui é caríssimo, é mais caro do que a maior parte dos países que a gente já viveu antes. Quero mandar um abraço aqui pro Leon, que foi um dos responsáveis por também me motivar a vir para os Emirados Árabes. Depois que eu cheguei aqui, ele meteu o pé pro Brasil. Pô, Leon, por um bom motivo, mas é um excelente professor de educação física e veio aqui na primeira leva dos professores de jiu-jitsu, né? Como eu falei aqui para quem está entrando ainda agora na live, o jiu-jitsu aqui é uma disciplina obrigatória dentro das escolas, né? Não na aula de educação física, mas sendo uma disciplina escolar, e também é obrigatória nas Forças Armadas. Mas, Marcos, assim, de uma maneira geral, a educação física aqui atraía muitos professores do mundo árabe, né? Muitos egípcios, libaneses, né? E agora houve uma mudança no currículo das escolas públicas para que o ensino seja muito mais calcado na utilização da língua inglesa. Passaram a contratar mais professores norte-americanos e professores ingleses e australianos para lecionarem. Só que aí entra um grande embate, né? Porque o professor chega com a língua sendo nativo, né? E muitas vezes o aluno que é local ele não consegue absorver o que o professor quer e passa também a não respeitar esse professor, porque antes ele respeitava o outro professor porque falava a mesma língua que ele, né? Então com isso, com essa resistência, a grande parte dos professores estrangeiros que vêm para a educação física escolar acabam não ficando muito tempo, né? Acabam desistindo pela... Fora o calor aí da região, né? Eu lembro que eu estava em Dubai, eu desci, eu estava no hotel, aí desci 2 da manhã, quando eu olho para
o termômetro 45 graus às 2 da manhã. Eu disse, meu Deus do céu. Ele estava envolvido com muita coisa do legado, né, das Olimpíadas nos países, um trabalho belíssimo seu. E eu fico realmente daqui de longe invejando sua produção brilhante para ajudar a pensar em estratégia, né? Mas hoje, Leonardo... A própria Organização Mundial da Saúde e as Nações Unidas fez agora um documento no dia 9 de abril. Quem quiser depois esse documento, me manda um inbox aí que eu encaminho, né? Mas é um documento relativo à orientação da volta da prática esportiva competitiva, né? Nas federações esportivas, principalmente do futebol, né? Hoje foi lançado um documento pelo governo britânico para a reabertura dos parques para a prática de exercícios físicos e principalmente dos playgrounds, né? Então, assim, o mundo, de uma maneira geral, tá se preparando para a volta da atividade física, mas é o que eu falo sempre, às vezes no Brasil, a ansiedade de não, temos que voltar, é muito maior do que um momento que seria de preparar com mais estrutura, com mais solidez esse retorno, né? Até mesmo porque existe, do ponto de vista, por exemplo, das academias de ginástica, né? Não é muito um ambiente escolar, mas as academias de ginástica, se reabrirem e houver um processo de contaminação muito grande, elas vão ter que fechar novamente. Então, não adianta querer acelerar para fechar logo na frente. E outra coisa, se reabrir e não tiver, por exemplo, como há uma orientação agora para reabrir as academias de ginástica, mas só funcionar com 30% da sua capacidade, isso significa não haver condições de pagar, por exemplo, funcionários, pagar os custos, planejar, se preparar e reabrir com maior solidez e com maior controle, né? Então a gente tem trabalhado hoje eu estou envolvido em duas grandes pesquisas, uma pesquisa com 6 universidades alemãs e 29 pesquisadores ao redor do mundo em relação ao período de ansiedade e período de atividade física dentro de casa. Como é que essas pessoas estão levando a atividade física dentro das suas casas, com as lives, né, com os desafios. Poxa, mandar um abração aqui, acabou de entrar aqui a Érica Miranda, atleta medalhista mundial, atleta olímpica, fantástica. Fico emocionado até de vê-la aqui, e outros amigos também entraram e acabei não mandando abraço para todo mundo. Mas vamos lá. Seguindo. Então, assim, a prática de atividade física hoje na internet, em casa, durante o lockdown, tem funcionado bem no Brasil, né? No Brasil tem funcionado muito bem, mas em outras culturas não tem tido uma aderência tão grande como no Brasil. Mas, conversando com alguns pesquisadores brasileiros da Unesp, né? Estou participando de um grupo de pesquisa do professor Alexandre Drigo, que ele fala da questão do modismo, né? Enquanto ainda é moda, as pessoas estão fazendo, mas vai chegar um momento que, se permanecer o lockdown por muito mais semanas, como é o caso daqui dos Emirados Árabes, há uma tendência a ter essa diminuição da continuidade da atividade física seguindo modelos pela internet, né? Mas, ao mesmo tempo, né, as pessoas estão tendo acesso a outros tipos de atividade física que antes não tinham, né? Não tinham tempo ou não tinham acesso. Muitas empresas que bloqueavam programas de atividade física online, né, que cobravam por isso durante o período da pandemia, estão abrindo mão dos seus capitais para que as pessoas passem a ter benefícios daquilo, né? E é uma questão de responsabilidade, não é uma questão só de responsabilidade social, mas também de uma estratégia comercial, né? Porque uma vez que você se sente privilegiado por
está tendo acesso a um conteúdo que é caríssimo muitas vezes. Se depois da pandemia você tiver condições de adquirir esse produto, você vai adquirir, né? E uma forma de retribuição e de reconhecimento. Então, é uma característica dupla, né? A segunda pesquisa, Marco, que eu tenho trabalhado é junto com a Universidade de Lille e a Universidade da Carolina do Norte, sobre gestão de desenvolvimento esportivo. O que é isso, né? Você sabe que eu trabalhava com a questão do estudo para a paz, promoção da paz. Sim. E agora existe uma preocupação, né? Antes existia uma preocupação do esporte de uma maneira global, né? Hoje a gente está vendo o esporte muito mais local, né? Localizado, ou seja, antes o mundo sofria uma influência muito mais externa, né? Sobre, eu vou assistir a Premier League, vou assistir a La Liga, vou assistir outras competições de futebol ao redor do mundo, né? É claro que esse consumo do futebol ainda está sendo reabsorvido, como não tem nada ainda funcionando. O pessoal está assistindo a Liga Coreana, que voltou agora na semana passada, já está começando a mudar o foco para competição e do esporte para a saúde, né? Do que muito mais a questão esportiva. E isso é uma preocupação que hoje o Comitê Olímpico Internacional tem, né, de como fazer com que os Jogos Olímpicos continuem atrativos, né? Há 5 anos atrás, o COI fez um lançamento. Mandar um abraço aqui para Débora Guerra, lá em Portugal, minha irmãzinha, morou comigo lá na Inglaterra também, quando a gente estava lá, Marquinhos. Hoje, há 5 anos atrás, o Comitê Olímpico Internacional lançou a Agenda 2020, né, que ela já buscava mudar os Jogos de Tóquio para uma perspectiva muito mais sustentável, né, para não ser um evento tão grande como era os Jogos Olímpicos, como se tornou os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos, na verdade, se tornou algo que nunca foi pensado antes, né, de uma dimensão muito grande, onde os custos passaram a ser imensos e a questão do manejo do legado passou a ser um problema. Então, a redução do investimento do inicial passou a ser uma prioridade, a valorização da questão da utilização dos espaços pré-existentes passou a ser um segundo tópico de atenção, e o terceiro tópico é aproximar esse atleta da sociedade, fazer com que esse atleta seja mais humanizado. Porque até os Jogos Olímpicos de 1972, por exemplo, as pessoas podiam visitar a Vila Olímpica. As pessoas iam lá dentro da Vila Olímpica, interagiam com os atletas, né? Tinha essa troca, pessoal. Tem até um documentário de uma série produzida pela ESPN, sobre o esporte brasileiro, sobre o esporte olímpico, e que um dos episódios é sobre a Vila Olímpica dos Jogos do México de 1968, onde mostra as pessoas indo, visitando os quartos dos atletas. Você pode imaginar uma coisa dessas? Ir lá no quarto, vou lá no quarto do Usain Bolt agora. Hoje em dia não é viável justamente pelo episódio que aconteceu em Munique, em 1972, infelizmente o ataque terrorista que aconteceu nos Jogos fez com que a segurança fosse um padrão exigido para que os atletas fossem preservados. De 80, de grandes patrocinadores, de grandes nomes, a partir dos Jogos de Los Angeles, fez com que os Jogos se tornassem uma espécie de atrativo de investimento, né? Ou seja, ser muito mais capitalista do que a questão propriamente só esportiva. Aproveitar, já que estamos falando de Jogos Olímpicos, mandar um abraço para o Walter França, que acabou de entrar, que é jornalista do Comitê Olímpico Brasileiro e está aqui com a gente. A live aqui estava bombando, a gente teve um probleminha técnico de sinal, mas ainda continuamos aqui com os amigos. Mandar um beijo para a Monique Santana, que também está aqui conosco. Então, Marquinho, a partir de 1984, os Jogos passam a assumir
a questão do patrocínio como algo natural dos jogos e aceita-se assim a questão da profissionalização dos atletas, porque até o início da década de 90, ter atleta profissional nos Jogos Olímpicos não era permitido, né? Isso quer dizer que qualquer atleta que recebia salário ou recebia qualquer tipo de investimento não era aceito pelo COI. E então, a partir da década de 90, esse movimento de investimento dos jogos e mais a remuneração dos atletas foi fazendo com que os jogos se tornassem o grande espetáculo que é hoje em dia. Mas, diante dessa reformulação da Agenda 2020, é uma volta, né, na humanização do esporte, na tendência de ligação dos atletas com os espectadores. Só que agora, com o Covid-19, a Agenda 2020 ela toma uma outra dimensão, né? Hoje, desde 2012, a Open University do Reino Unido, ele produz um documento que é chamado Innovation Pedagogy, que lista as 10 tendências que vão reger o ano, né, no mundo, tendência pedagógica. E pela primeira vez aparece esportes como a tendência pedagógica para 2020. Veja que engraçado. Você pode baixar depois esse documento no meu site lá, marcosbarros.com.br. E é engraçado porque essa tendência esportes é, na verdade, essas atividades lúdicas feitas em casa usando os jogos que promovem a atividade física, entendeu? Não é o jogo, na verdade, que se jogava antigamente, né, o PlayStation, etc. Mas é muito mais como esses jogos que promovem essa mobilidade, esse movimento, essa dança, muitas vezes, né, usando os dispositivos, né, os consoles, ajudam os alunos a entenderem conteúdos de concepção do esportes, né, para uma tendência pedagógica. E nesse momento agora de crise, eu volto a dizer, né, a educação artística, a arte, a educação física, a educação religiosa, a educação emocional como um todo, elas passam a ser variáveis extremamente importantes para se pensar o currículo, né, onde eu tenho hoje menos escola e mais casa na educação das pessoas. E a gente vai voltar, na verdade, para as escolas bem diferentes, porque não vai ter o mesmo modelo em 2020 ainda, de uma escola com turma com 40 alunos e uma educação homogênea para todo mundo. Então, assim, eu fico muito feliz nesse movimento e acho que é um pouco do caminho da gente para os próximos anos, sabe? É verdade, Marquinhos. Olha, você fez 2 colocações agora que me tiraram me arrancaram um sorriso, porque era algo que eu tinha pensado em comentar, mas já tinha até esquecido, mas fiquei feliz pelo teu comentário sobre esportes e a questão da educação para casa. Mas antes de responder, eu tenho que mandar um abraço para o Expedito Falcão, lá de Teresina, do Piauí. Expedito Falcão foi técnico da atleta Sara Menezes, campeã olímpica nos Jogos de Londres, 2012, que está aqui com a gente. Mandar um abraço também para o Personal Carvalho, foi meu aluno de graduação, depois foi meu aluno na Inglaterra e hoje é uma das maiores referências em aula online. Ele dá muitas aulas online. E ao Eric, que foi oficial da Marinha, Eric Ávila, e que hoje está na Secretaria de Esportes de uma cidade de São Paulo, fazendo um brilhante trabalho também com a educação comunitária à distância. Ele está coordenando um projeto de esportes pela internet. Olha aí. Mas respondendo a tua questão, Marquinhos, o esportes, né, que são jogos eletrônicos, passou a ter uma resistência muito grande, né, principalmente do movimento olímpico, né? Muita gente falou assim, poxa, que ideia é essa de querer botar esportes nos Jogos Olímpicos? Assim como o esporte está entrando na educação, ele também está entrando nos Jogos Olímpicos, né? É claro que nada é por acaso, nada por acaso. Sim. Né? A gente tem que falar que a indústria dos esportes hoje já é maior do que a indústria cinematográfica de Hollywood e maior do que a indústria fonográfica, ou seja, maior do que a indústria da música. Ou seja, se você tem uma indústria que hoje
gera um capital tão intenso. Mandar também um abraço agora para o Marcelo Teotônio, dirigente da Confederação Brasileira de Judô, que acaba de entrar aqui com a gente. Fiquei até agora preocupado aqui com o que eu vou falar. Mas vamos lá. O esportes hoje é uma realidade. Muitos filósofos dos esportes e gestores do esporte não gostam ou não entendem o que vem a ser o esporte. Essa é a grande realidade. E acaba tendo um certo repúdio pela utilização dos jogos eletrônicos. Mas não há como negar que os jogos eletrônicos vão fazer parte dessa nova realidade, não só pelo confinamento, mas porque é uma tendência da vida, né? Então a gente hoje ainda não tem, ainda não. Eu vou comentar só um exemplo antes de continuar essa questão do esporte. Não sei se tu acompanhou aí no Brasil, mas eu daqui acompanhei um episódio que o clube da Portuguesa de São Paulo fez. Logo que teve a questão do Covid, parou as atividades, e os caras falaram assim: pô, o que a gente vai fazer para gerar um engajamento dos espectadores? Como que a gente vai conseguir manter os nossos fãs, não só do ponto de vista de investimento, mas mantê-los atrelados à questão da própria identidade do clube? Então os caras tiveram uma ideia brilhante. Fizeram um jogo virtual, né, onde não existiu o jogo de futebol, mas nesse jogo teve a entrada do mascote no campo, teve fogos de artifício, teve gritos de torcida no estádio, eles venderam os ingressos para as cadeiras, né? E aí você comprava o ingresso online. Quando você comprava o ingresso, não era só a compra do ingresso. Você mandava uma foto tua ou da tua família que ia contigo daquele jogo. E escolhia quem eram os jogadores de todos os tempos da Portuguesa que você gostaria de ver atuando em campo naquele momento. Convidaram 2 narradores profissionais, que são sócios do clube, fazem parte da história. Convidaram o treinador para gravar o que ele fala antes da partida, a preleção dos vestiários, colocaram as camisas dentro do vestiário, fizeram como fosse a questão do jogo mesmo, e aí vai a câmera dentro do estádio mostrando dentro do vestiário os assentos dos jogadores e o técnico, a voz do técnico, como fosse o técnico falando, orientando os jogadores, né? E aí dizendo: olha, vamos lá, garra, preparação, tal, vamos entrar em campo. E aí fala: agora vou passar a palavra aqui para o jornalista e tal. E aí os jogadores já estão aqui preparados no túnel para a entrada no campo. E como é que é a visão aí de cima? Aí, a visão aqui é que a torcida está enfurecida. Aí entra o áudio da torcida e tal. Muito bacana. E nisso o jogo era contra quem? Contra o Covid-19. Então era a Portuguesa contra o Covid-19. E foi bacana a questão da escalação do Covid-19. Então tinha lá o jogador: fica em casa, lave as mãos, o jogador não abrace os amigos, né, use máscara, e uma criatividade muito grande. Isso fez com que muitos adeptos comprassem os ingressos. A venda de ingressos para esse jogo, que não é um jogo virtual, um jogo imaginário, foi muito maior do que o número de espectadores que eles conseguem levar aos estádios. Né? É um outro movimento, né? É um outro movimento. Entrou aqui o medalhista olímpico Henrique Guimarães. Um forte abraço aí. Hoje já é um grande treinador, mas sem sombra de dúvida um dos maiores judocas do judô brasileiro, judô mundial, aqui conosco também. Um forte abraço. Então, falando desse movimento que a Portuguesa fez, né, de levar os espectadores ao estádio, eles fizeram uma transmissão pelo YouTube, né, e convidaram um maestro para tocar o hino nacional, e durante a execução do hino nacional foram filmando os assentos onde tinham as fotos dos espectadores que compraram os ingressos, né? E fizeram toda uma narração de como o jogo existisse, né?
Tá, aonde eu quero chegar com isso, né? Nesse momento ainda foi utilizado foto, foi utilizado toda uma utilização do imaginário social e essas estratégias para atrair os espectadores, para atrair a continuidade dos consumidores em relação ao produto futebol da Portuguesa. Mas isso já serviu de modelo para a Alemanha. Hoje a Liga Alemã vai estar pensando em voltar para os jogos, e você tem um software, um app, onde você pode comprar o ingresso e mandar a sua foto, e eles vão fazer só que a foto em tamanho real. Sim. Das pessoas no estádio. E assim como a Liga Coreana, que voltou na semana passada, botou o som dos adeptos, né, dos espectadores dentro do estádio, os caras também vão colocar. Mas o que a gente está falando de um futuro próximo e uma interação com o eSport, é que num futuro bem próximo tu vai poder assistir o jogo da tua casa e utilizar a tua própria câmera, de repente, para te transportar para o estádio. E o teu holograma pode estar sendo projetado no estádio. Exato. O teu holograma pode estar lá. E o jogador fazer o gol e você ser o holograma. Né? Então essa a questão da utilização da realidade virtual ampliada, né, o augmented reality, vai ser muito importante não só para o esporte, mas também para a educação. A partir do momento que você vai poder assistir a aula da tua casa e transportar o teu holograma para a sala de aula, né, na tua cadeira lá. Se você quiser ir assistir a tua aula fisicamente, você vai, mas se você não for fisicamente na tua casa, no teu trabalho, da onde você estiver acompanhando a aula, tem lá o holograma do Marcos assistindo a aula do Léo e interagindo, né? Dessa maneira há uma proximidade do professor e do aluno, né? Não só através da câmera, mas através desse novo ambiente, né? Só por falar para as pessoas falarem assim, esse cara tá maluco falando disso, ter torcedor com realidade virtual no estádio, de onde esse cara tá tirando isso? Se a gente parar e pensar, né, que as lives de música, né, que agora no Brasil viraram uma onda, né, viraram um grande movimento, a gente teve lá a live do Alok, né, que utilizou a realidade virtual ampliada, né, e o tempo todo com luzes, né? Então o professor Tiago Nunes aqui escreveu assim, é o futuro. Na verdade não é o futuro, já é o presente, né? Porque assim, a tecnologia já está disponível, né? E na verdade é questão de um tempo não muito distante para que essas coisas comecem a acontecer. E a questão do esporte também, né? Hoje o esporte eu já consigo aqui competir com você, jogar jogar contra o Marcos na internet. No futuro eu posso ter a projeção do Marcos aqui na minha casa e a projeção do Léo aí no Brasil, e a gente competindo e debatendo no mesmo ambiente, né? Então, assim, tecnologia disponível para isso já existe, ainda custa um pouco, né? Mas não é algo impossível, né? E da parte de atividade física no movimento pós-Covid, porque assim, vai chegar um momento que a gente espera que a pandemia seja controlada, né? E que haja uma redução do número de casos, mas o vírus ainda vai continuar existindo, vai ter um momento criados para o controle da doença, mas pode ser que outra doença, outra pandemia surja. E a sociedade vai ter que estar preparada novamente para esse baque, né? Então é algo a pensar de que o futuro, né, muita gente fala assim, quando é que a gente vai voltar ao normal, né? O normal, o que é o normal? O que é o normal, né? Eu trabalhei em hospital psiquiátrico durante, muito poucas pessoas sabem disso, mas eu trabalhei durante 2 anos, quando eu era aluno de graduação, no Hospital Psiquiátrico Pedro II. Eu dava aula de educação física para os pacientes psiquiátricos. E aí, uma vez, um paciente falou assim para mim, professor, o senhor acha que o senhor é normal? Eu falei assim, não sou normal, não. O que é o normal, né? Que normal é esse? Que normalização é essa que a gente está falando, né? Mandar aqui só, Marquinhos, antes de continuar, mandar um abraço também para 2 professores
foram fundamentais na minha formação de pessoa e eu não fui um excelente atleta, mas fui um atleta competir, né, no judô. Dois professores que acabaram de entrar aqui, um é o Marcão, o Marco Antônio, foi técnico do Flamengo, e o professor Rufone, Ricardo Rufone, foi um dos meus primeiros professores também de judô. E são duas pessoas que são tidas como de grande respeito, né, não só no judô, mas na educação física também. Então, falando da questão da utilização do esportes, né, dos jogos, Marquinhos, não só nos Jogos Olímpicos, como a gente tem falado, mas na educação de uma maneira geral, tem uma finalidade comercial, a gente sabe disso, né? Um dos patrocinadores dos Jogos Olímpicos, que era o McDonald's, saiu do board, né, de patrocinador oficial para a entrada de uma outra empresa. E essa nova empresa, né, que é uma empresa chinesa, fez uma exigência que era a entrada dos games. Como a gente já falou aqui, o mercado de games é maior do que o mercado da indústria fonográfica e maior do que o mercado da indústria cinematográfica atualmente. Então, para que aumente a venda de jogos eletrônicos e jogos asiáticos de 2022 como modalidade esportiva, né? Então, assim como vai ganhar uma medalha de ouro o atleta do judô que lutou lá, fez o esforço, o atleta da natação que nadou, o corredor, o cara que jogar o e-games lá, dependendo do jogo que for, não importa, vai ganhar também uma medalha de ouro e vai contar para o quadro de medalhas final, né? O somatório do quadro de medalhas. Apesar do quadro de medalhas não ser um balizador oficial do Comitê Olímpico Internacional, né, os países utilizam como uma política de Estado para dizer quem é que está na frente ou não. Mas é claro que esse envolvimento comercial do esporte vai ser uma grande alavanca, né, para o desenvolvimento esportivo e também para a parte de treinamento esportivo, que até então a gente não utiliza tanto a realidade virtual aumentada, nem a questão holográfica. Só uma pausa para mandar um abraço aqui especial. Olá, Pedro Tigueira, um grande saludo de tu irmão desde Uruguai, tu sabes que tenho um grande amor por ti. E também ao professor Losso, Carlos Losso, que acaba de entrar também aí, formador de grandes atletas do judô fluminense, nos acompanhando aí no finalzinho da nossa live, que foi muito bacana, né? Aí foi 2 horas de live, né? Segurou, caímos muito, mas segurando 2 horas de live. E aí... Toca tem que cair, né? Se não cair, a gente não consigo levantar, né? Esse é um dos princípios do judô, né? Cair para levantar e é caindo que a gente aprende, né? Eu queria agradecer realmente a você aí, essa conversa foi muito boa. Depois eu vou mandar para você umas mensagens para a gente fazer uns projetos integrados aí, fazer algumas coisas, gravar de repente uma aula e depois colocar essa aula de mais informações no nosso canal do YouTube, né? O site da gente tenta fazer um pouco essa junção de juntar várias mídias, mas eu queria realmente agradecer a você e voltar a marcar depois outros momentos aí contigo. Obrigado aí, Leon.